Se você quer ser aprovado, você precisa fazer simulado. Pode até parecer sensacionalismo, mas é verdade. E olha só, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer um bom simulado. Bora lá? Qual a importância de um simulado para sua preparação? Eu sei que às vezes você pensa que o simulado tem que ser feito só no final do ano, ou é só um treino de prova, mas eu vou te mostrar um pouco além. Olha só, vamos supor que você está passando mal, e aí você está com aquela dor de barriga e tal, e você precisa descobrir o que é que está gerando essa dor, né? Você vai no médico, ele vai te pedir um monte de exame, vai te pedir exame de sangue, vai te pedir às vezes ultrassom, vai te pedir até outros exames de repente, né? E aí a partir dos resultados desse exame, ele vai te dar ali um diagnóstico do que você precisa tomar para melhorar, do que você precisa fazer, do que você não pode comer, porque ele vai descobrir qual é a doença que você tem ali, por que você está sentindo aquela dor. O simulado tem exatamente a função do exame no seu estudo. O simulado ele vai apontar para o que você precisa estudar, onde você tem que colocar mais energia. Então eu posso dizer que ao longo desses 13 anos dando aula, eu nunca vi um aluno aprovado que não tenha feito simulado. É essencial que você incorpore o simulado na sua rotina de estudo. Existem basicamente três tipos de simulado. Aqueles que são específicos, que eles vão focar só em você simular uma área do conhecimento, uma área do conteúdo. Então, eu quero fazer um simulado só sobre função, um simulado só sobre trigonometria. Existem os simulados globais, que ao longo do ano inteiro eles vão cair todo o conteúdo do Enem, como se você estivesse pegando uma prova do Enem anterior e fazendo aquela prova em forma de simulado, independente se você estudou ou não os assuntos que estão ali. E existem também os simulados cumulativos, ou seja, você vai fazendo o simulado ao longo do ano exatamente com os conteúdos que você já estudou até aquele ponto. É importante você entender que existem essas diferenças e qual tipo de simulado você está fazendo, porque isso pode alterar tanto o seu estudo quanto a percepção do que você sabe ou não da matéria. Às vezes você faz um simulado global lá no início do ano, você pega uma prova anterior do Enem e faz lá no início do ano. E aí você tem a sensação de que você não está entendendo tanto o conteúdo. Mas por quê? Porque ali naquele simulado tem um monte de coisa que você ainda não estudou e revisou ao longo do ano, entendeu? O mais indicado, que a gente gosta mais para você acompanhar o seu aprendizado e moldar o seu estudo, o seu ano de estudo, é o simulado cumulativo. É aquele que você estudou 3 capítulos, o capítulo A, B e C, você faz um simulado com os capítulos A, B e C. Aí depois você estuda os capítulos D, E, F, e aí você faz um simulado com os capítulos A, B, C, D, E e F. Entendeu? Você vai acumulando conteúdo ao longo daqueles simulados. Essa é a melhor forma de você ir entendendo como que você está se saindo nos capítulos que você já estudou e o que você precisa rever, o que você precisa melhorar daquilo que já foi passado para você. Entendeu? Já os simulados globais, eles servem muito mais para que você possa fazer um diagnóstico no início do ano, se assim você desejar. Então vamos supor que você está na sua segunda, terceira, quarta tentativa e você precisa descobrir o que você precisa melhorar ao longo daquele ano. O simulado global ele é desejado para isso, porque você vai ter contato com questão de todos os assuntos, basicamente, e você vai entender exatamente onde você já está bom e onde você precisa melhorar já no início, antes mesmo do estudo. Por último, aquele simulado mais específico, ele é mais indicado quando você quer melhorar especificamente num assunto. Você terminou de estudar o capítulo de geometria e aí você faz um simulado sobre geometria. Você vai ter ali um feedback praticamente simultâneo se aquele simulado, se aquele capítulo, né, foi compreendido ou não por você e se você pode prosseguir para o próximo capítulo. Então, como eu já te falei, aqui a gente prefere os simulados cumulativos, que é aqueles que vão acumulando os conteúdos que já foram estudados. E é muito importante na hora que você vai escolher o simulado que ele tenha uma formatação muito parecida com a prova, para você já ir se acostumando com o dia da sua prova, com os espaços que você vai ter, com o tipo de questão que você vai encontrar, né, para que seja tudo muito parecido com o dia da prova. Essa é a função de um simulado também. E esse é o tipo de simulado que a gente utiliza aqui no Mateco, né, nos nossos cursos, tanto online quanto presenciais. São simulados que realmente se parecem demais com a prova do Enem. E a gente indica que você faça isso também. Pessoal, é legal que você se programe para fazer um simulado pelo menos por mês. E quando eu digo um simulado por mês, eu não estou falando só um simulado de matemática, estou falando um simulado de todas as áreas do conhecimento, certo? Então você vai pegar ali um final de semana, você vai fazer de matemática.
Pode ser num outro final de semana, ciência da natureza. Se você puder juntar as duas áreas do conhecimento num mesmo final de semana, melhor ainda, porque é assim que eles vão aparecer no dia da sua prova. Muito fundamental eu dizer que não é só o tempo de fazer o simulado, tá? É legal você depois pegar um tempo, reservar um tempo para que você consiga fazer o diagnóstico desse simulado. Inclusive, diagnóstico vai ser o assunto do vídeo da semana que vem. Já se prepara para você fazer um simulado essa semana e depois aprender direitinho como fazer um diagnóstico muito bem feito. Afinal de contas, simulado sem diagnóstico é só uma lista de exercício, beleza? Então, se prepara para fazer um simulado pelo menos por mês. Se você puder fazer 2, 3, melhor ainda, e lembra que isso vai moldar a forma com que você vai estudar em seguida. E olha só, eu sei que às vezes você fica com medo do resultado do simulado, mas não fique não, porque o simulado ele serve para te ajudar. Por que você fica com esse medo, às vezes, de fazer simulado e receber ali o resultado? Porque você está olhando só a pontuação, o número de acertos que você está fazendo. E tem uma série de outras coisas que são legais de você avaliar naquela resposta, naquele diagnóstico das provas que você está fazendo. Desde o ambiente que você está selecionando para poder fazer aquele simulado, que tem que ser bem escolhido e tem que se parecer com a prova, então você já vai se acostumando com o dia da prova. Quando você se acostuma e faz com que o ambiente, o dia da prova, seja mais natural, isso é um avanço que você está tendo. Quando você cronometra o tempo que você está usando para fazer um simulado e percebe se aquele tempo está sendo suficiente, se está faltando muito, se está faltando pouco, e aí ao longo do ano você percebe que no primeiro você deixou 10 questões sem fazer, no segundo você deixou 8 questões sem fazer, no terceiro você deixou 4 questões sem fazer. Isso também significa um avanço. Então, na hora de você olhar o resultado do seu simulado, é claro que é importante você olhar quantas questões você está acertando. Isso é um indicativo, mas é apenas um dos indicativos que você pode obter quando você está fazendo uma prova, um simulado, certo? Então, olha só, avalie também os outros resultados que você está conseguindo colher, as outras observações que você está conseguindo fazer, porque elas são igualmente importantes. O simulado, claro, é para testar o conteúdo, mas é principalmente para te ambientar na prova e ver como que está a sua estratégia com o tempo, a estratégia de seleção das questões, como que você está pulando as questões, onde você está perdendo tempo, onde você está indo bem. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aqui de mais esse vídeo. Acompanhe o vídeo da semana que vem também, que vai ser sobre diagnóstico, que é o próximo passo, o que vem logo depois do simulado. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque isso vai aumentar em 78% a sua chance de ser aprovado esse ano. Beleza? Grande beijo no seu coração e até a próxima.